Bora lá aqui comigo no slide, ó, na primeira questão. Lembrando que eu trouxe conteúdos hoje de poderes administrativos. Vem aqui comigo no slide, ó. Qual assunto, gente? Tu trouxe? Poderes administrativos. É o terceiro tópico do seu edital. Além desse, a gente tem Estado, Governo, Administração Pública e também tem agentes públicos. Hoje a gente vai pegar qual? Esse tópico aqui. Que também pode ser chamado de poderes da administração, certo? Pode ter essas duas nomenclaturas, a gente vai estar falando da mesma coisa. Então vamos lá para as questões propriamente ditas. Primeiro diz o seguinte: o poder de polícia permite a administração pública. Vem aqui comigo, ó. O poder de polícia é um dos poderes administrativos ou poderes da administração. Mas se você não sabe o que é, a gente vai explicar agora. Vem aqui, ó. A gente vai iniciar aqui com direito administrativo. Qual assunto mesmo, hein, Ciane? Esse aqui, ó, poderes. Poderes da administração. A administração ou o que, hein? Poderes administrativos. Tanto faz. Isso aqui são sinônimos. Então, no edital, pode vir assim, poderes da administração ou poderes administrativos. Vai estar falando da mesma coisa. E aqui serve a gente falar, antes de dizer quais são os poderes que são presentes na administração, para que é que eles servem, né? Eles basicamente são o quê, ó? São prerrogativas que a administração pública utiliza através da supremacia do interesse público. E o que é essa supremacia do interesse público? É um dos princípios da administração pública, que afirma basicamente o quê? Que o interesse público ele é supremo, ou seja, ele está acima do interesse privado. E aí, a administração ela vai precisar de instrumentos para que ela possa utilizar dessa supremacia, o que são? São os poderes da administração. Então, é através desses poderes que ela utiliza para que ela mostre a força do interesse público acima do interesse privado. E quais são esses poderes? Aqui a gente tem 6 poderes. Quais são eles? A gente tem, ó, o poder hierárquico. A gente tem também o poder disciplinar. A gente tem o poder de polícia. A gente tem também, ó, o poder normativo, que pode ser usado como sinônimo por parte da doutrina como poder regulamentar. A gente também tem outros 2, ó, mas aqui você vai colocar um asterisco, vou colocar até de azul aqui. Quais são os outros 2, gente? É o poder vinculado e o poder discricionário. Por que você colocou o asterisco aqui? Coloquei para frisar, justamente pelo fato de que eles podem se confundir com os atos vinculados e atos discricionários. Então, parte da doutrina afirma que não existiriam esses poderes. Outra parte afirma que existem. Justamente pelo quê? Porque a gente também tem no conteúdo de atos administrativos, atos vinculados e discricionários, que é basicamente a mesma coisa. Mas, de forma majoritária, cai que eles também são poderes. A gente vai resolver questões que tratam dos 2 assuntos. Mas você coloca um asterisco, beleza? Nos 2, porque eles também podem estar inclusos junto aonde? Atos vinculados e atos discricionários, que é outro conteúdo do direito administrativo. Então, nesse primeiro momento, eu quero que você saiba o quê? Para quem tem dificuldade neste assunto. Ó. Os poderes administrativos são o quê? São as prerrogativas que a administração utiliza através do princípio da supremacia do interesse público. Então, são os instrumentos que ela vai se utilizar para que seja efetivado
o interesse público acima do interesse privado. E aí a gente tem esses 6, poder hierárquico, o disciplinar, o de polícia, o normativo, que parte da doutrina também chama de regulamentar, poder vinculado discricionário. Só que agora a gente vai se prender a qual? A esse aqui, ó. O poder de polícia, que é o que trata a questão. Então, você vem aqui comigo, ó. Conforme for aparecendo os poderes aí na questão, a gente vai comentando. A gente vem agora aqui no poder de polícia. O poder de polícia basicamente é o quê, ó? Você bota aí. É o poder que restringe a liberdade individual em prol do interesse coletivo. Que também pode ser chamado, ó, de interesse público, que também pode ser chamado de bem comum. Mais uma observação, já vou colocar aqui, e já eu explico um caso concreto, como é que seria aplicado o poder de polícia. Ele é aplicado, ó, aos particulares em geral. E esses particulares em geral, esses particulares aqui, pode ser chamado também de administrados. Somos nós no nosso âmbito de vida privada. E aí o que é que acontece? Ó? Poder de polícia, definição. Lembrando, são várias definições, mas de forma ampla. Ele se refere aqui. Restringe a liberdade individual, ou seja, a sua liberdade como indivíduo, sozinho, individual, em prol do interesse coletivo, da coletividade, da sociedade, ó, do interesse público ou do bem comum. E aí, a quem que ele é aplicado? Ó? Aos administrados, aos particulares. Um exemplo, no caso concreto da manifestação do poder de polícia, ó. Limitação de velocidade nas vias. Então, um exemplo, se a gente tem determinada via, a limitação até 50 km por hora na via, você está sendo limitado, porque você tem a liberdade de transitar para onde você quiser, você tem a liberdade de locomoção. Só que a via tem aquela limitação, ou seja, você está sendo restringido dessa liberdade. Por mais que você possa andar na via, ela está limitando essa liberdade, está restringindo. Você, no máximo, vai andar, ó, a 50 km por hora. Então, ela está te restringindo para quê? Em prol do interesse coletivo. Por exemplo, para evitar acidentes. Então, uma das manifestações do poder de polícia é isso. A limitação de velocidade nas vias. Outra informação importante que eu acho cabível falar é justamente essa divisão. A gente tem 2 tipos de poder de polícia. Poder de polícia preventivo e o poder de polícia repressivo. E qual a diferença? Preventivo já está dizendo, ó, previne. Então, aqui se refere a atos e medidas. Já o repressivo está repreendendo. São o quê? Sanções. Vamos pegar 2 casos. Ó. Vamos pegar o próprio caso da limitação da via. Quando tem a limitação da via, é uma medida da administração para evitar que hajam possíveis infrações. Então, está limitando. É um ato ou medida. Então, isso aqui é manifestação do poder de polícia preventivo ou repressivo? Preventivo. Mas a multa, ó, você excedeu o limite da via. Ao invés de passar 50 km por hora, você ultrapassou com 80 km. Então, foi 30 km acima. Logo, o poder de polícia aqui, na multa, é repressivo, porque está te aplicando uma sanção. Então, observa. A administração, ela atua de forma preventiva com a limitação de velocidade. Só que se você infringir, você vai ser sancionado através também do poder de polícia. Qual? O repressivo, que se refere a sanções. Beleza? Então, vamos lá na primeira questão para a gente conseguir resolver, ó. Diz o quê? O poder de polícia, que é só a definição. Eu trouxe algumas informações também importantes, mas aqui ele apenas quer que você saiba definir o que seria. E aí, o que é que tem, ó? Poder de polícia permite à administração pública o quê, ó?
Restringir o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público? Verdadeiro, correto. O item A de aprovação. Então, aqui já é a definição do que seria o poder de polícia. B. Editar atos com, tira aqui esse R, né? Com efeitos gerais e abstratos. Aqui se refere, você pode botar aí do lado, que a gente vai já comentar, ao poder normativo, certo? Normativo. C. Optar pela solução que, por critérios de conveniência e oportunidade, melhor atender ao interesse público. Aqui você pode colocar o poder discricionário. Discricionário. D. Apurar supostas infrações funcionais. Infrações funcionais se refere ao poder disciplinar. Disciplinar. E o E, ó, avocar ou chamar para si atribuições, delegar e editar atos normativos é o quê? Poder hierárquico, certo? Você pode botar aí do lado. Poder hierárquico. Então, aí, com base nos outros itens, você já pode colocar essas informações a respeito do conceito dos demais poderes. Mas o item A é o item que traz a definição do poder de polícia, que foi o cobrado na questão. A de aprovação. Vamos para 2. Diz o seguinte, ó. O poder que confere à administração pública a prerrogativa de apurar infrações e aplicar penalidades. Olha aqui, ó. A quem? Aos servidores públicos e às demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa é denominado de... Vem aqui comigo, ó. Agora a gente vai ver mais um poder. A gente viu o poder de polícia e agora a gente vai ver qual? O poder disciplinar, que é o nosso gabarito. Conforme for aparecendo os poderes nas questões, eu vou explicando aqui. Poder disciplinar. O próprio nomenclatura dele já diz, ó, poder disciplinar, ou seja, ele disciplina. Então, ele faz o quê? Ó? Apura infrações, mas não somente isso. Tanto ele apura, quanto ele pode, ó, aplicar sanções. Aplicar sanções. Mas a qualquer pessoa? Não. É aplicado a quem? E aqui é muito importante, porque as questões podem trazer poder disciplinar apura infrações, aplica sanções a qualquer pessoa, a qualquer particular. E não, vai ficar errado. Então, observa a quem se aplica o poder disciplinar. Ó. É a quem? Aos servidores públicos. Aos servidores públicos. Que também pode vir assim, ó. Aos agentes funcionais. Agentes funcionais, a mesma coisa. Aqui são tratados como sinônimos. Mas não somente a eles, também, ó. Observe quanto esse aqui. Aos particulares com vínculo jurídico específico com a administração pública. Ou seja, as pessoas, no geral, que também estariam sujeitas ao regime jurídico da administração. Então, observa, não é somente os servidores, agentes públicos, agentes funcionais, que podem ser sancionados através do poder disciplinar. Os particulares que possuem vínculo jurídico com a administração, por exemplo, as concessionárias, que são particulares, que através de um contrato prestam serviço público, também podem ser sancionados através do poder disciplinar. Beleza? Então, observa um caso. Você, atualmente, entrou na MC, tomou posse, pá. Só que aí você começou a faltar o serviço. Isso aí, provavelmente, eu não sei a letra da lei propriamente dito do estatuto da MC, mas se você faltar o serviço, geralmente é uma infração administrativa. Então, qual é o poder que vai fazer a apuração dessa infração? É o poder disciplinar, beleza? Tanto ele vai apurar, quanto pode aplicar uma sanção a você nesse caso, tá bom? Além disso, fica muito ligado a quem se refere. Não é somente ao servidor público ou agente funcional, é aquele particular. Só que não é particular em geral. Particular em geral é o poder de polícia que é aplicado. Aqui não é qualquer particular, é aquele particular que possui um vínculo com a administração pública. Beleza? Então, observa aí o item, a questão 2, ó, que diz, ó, aplicar penalidades e apurar infrações aos servidores e às demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa, que é quem? Os particulares que possuem vínculo. Então, alternativa letra B de Bravo. Vamos para 3, que diz o seguinte. A Ariadne e a Afrodite são agentes da administração pública.
A primeira atuou fora dos limites de sua competência e a segunda, embora dentro de sua competência, praticou o ato que se afastou do interesse público. Segundo a doutrina de que trata os poderes e deveres do administrador público, é correto afirmar que as referidos agentes incidiram em quê? Ó, vem aqui comigo. Aqui agora a gente vai estudar, eu vou apagar essa parte, ó, quem não copiou, copia, bate aí o print, senão vai ficar como vai ficar salvo, você volta aí depois e copia, beleza? Vamos falar agora aqui da parte de abuso de poder. E se refere a quê? Você não vai poder exercer o poder, a administração pública, mas, por exemplo, se você excede esse poder, então você está abusando. E é justamente isso que a gente vai estudar agora, a parte do abuso do poder. Se você atua fora da sua competência ou se você atua com uma finalidade diversa. Vamos entender agora isso aqui. A gente tem aqui, ó, o abuso de poder. Abuso de poder. Qual o poder? Esse que a gente acabou de estudar. Observa. Aqui é o poder da administração, que é uma prerrogativa da administração de aplicar os poderes sempre para atingir o que é a supremacia do interesse público. Só que, em determinados casos, ela pode acabar abusando do poder, ou seja, agindo de forma arbitrária, digamos assim. Então, o abuso de poder vai trazer duas espécies em que o agente público ele atuaria com o abuso de poder. Quais são as espécies? Aqui é o gênero, e dentro dele tem duas espécies. Qual é? Aqui a gente tem o excesso de poder, o excesso de poder. E a gente também tem, ó, o desvio de finalidade. O desvio de finalidade. Que também pode ser chamado de quê, Ciane? Desvio de poder. Beleza? E aqui, excesso de poder pode ser chamado de excesso de competência. Lembrando, tanto o excesso de poder quanto o desvio de poder são espécies do abuso de poder. Ou seja, estão inclusos aqui dentro. Então, se disser o excesso de poder é uma modalidade do abuso de poder verdadeiro. Mas o contrário, o abuso de poder é uma espécie de excesso? Não, aqui é o gênero. Então, ele que engloba dentro o excesso e o desvio. Outra informação importante, não são a mesma coisa, certo? Apesar deles estarem dentro do abuso de poder, aqui é uma coisa e aqui é outra. A gente vai diferenciar agora. O excesso de poder se refere ao quê? O agente público atua fora dos limites de sua competência. Imaginemos o seguinte, vamos pegar aquele caso que você faltou o serviço, certo? E aí o seu superior diz lá na lei que ele pode aplicar uma suspensão, que é um exemplo, certo? Exemplo, suspensão até 5 dias. Então, você faltou o serviço, você pode ser suspenso do serviço por até 5 dias, nesse caso. Isso aqui é a competência do seu superior em relação a você. Só que aí ele pegou e te suspendeu, ó, por 10 dias. Tá certo isso? Não, tá errado. Ele atuou com abuso de poder. Em qual modalidade? Excesso de poder. Porque ele apenas tinha a competência até 5 dias. Se ele aplicou com a competência acima, ele atuou o quê, ó? Fora dos limites da competência. Em que modalidade? Excesso de competência ou excesso de poder. Já o desvio de finalidade de poder é diferente, ó. Aqui, o agente público, olha aqui, atua dentro dos limites de competência. A competência, ele está atuando, ele tem essa competência para isso. Mas, porém, ó, contudo, entretanto, né? Porém, atua com finalidade diversa ou estranha ao interesse público. Ao interesse público.
Ou seja, um exemplo aqui. Quando o teu superior está agindo, por exemplo, com interesse pessoal. Ele possui a competência, mas por interesse pessoal, ele resolve agir com finalidade diversa. Um exemplo muito prático, muitos professores utilizam, e eu aprendi muito assim. Vamos imaginar o seguinte, para os homens aí, né, basicamente. Você tem o seu superior, você conheceu a mulher do seu superior, acabou se envolvendo com a mulher do seu superior. E aí ele descobre. O que que acontece? Ele tem um poder hierárquico em relação a você, porque ele está acima. Ele está em relação de escalonamento superior. Só que o que é que acontece? No caso aqui das dispensar até 5 dias, você precisaria, por exemplo, faltar ao serviço. Você está no serviço naturalmente. Só que aí você chega lá no serviço e ele pega e diz, você está suspenso 5 dias. Ele tem essa competência para isso? Tem. Mas ele não está atuando com o interesse público. Ele está atuando com o interesse privado dele, pessoal, porque ele levou chifre. A realidade é essa. Então, observa, apesar do teu superior ele ter aí competência, ele estaria atuando com um interesse estranho do interesse público, um interesse pessoal. Então, aí seria desvio de poder. Apesar dele ter a competência, ele estava atuando com a finalidade diversa, ou seja, desviando a finalidade de interesse público. Beleza? Então, a gente tem essas duas modalidades. Saiba bem diferenciar. Algumas questões cobram. Dizendo que o excesso de poder é quando a gente atua com finalidade diversa. E não, cuidado para não haver essa troca. Beleza? E aí, vamos agora no que é que a questão afirmou. Uma fez o quê? Vou apagar aqui para a gente voltar. Um atuou fora dos limites de competência. Vem aqui, ó. Fora dos limites de competência é o quê? É excesso de competência ou excesso de poder, que foi a primeira. E a outra afastou do interesse público, ou seja, atuou com finalidade diversa. Então, é desvio de finalidade ou desvio de poder. Qual a opção, ó, que trata respectivamente? Só pode ser o quê? Excesso de poder e desvio de poder. Alternativa letra A. Lembrando, pediu respectivamente, pede na ordem, ó. Fora dos limites de competência, excesso de poder. E afastado do interesse público, desvio de poder. Então, alternativa letra A de aprovação. Vamos para a próxima. Que diz, é o instrumento disponibilizado à administração pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e às pessoas vinculadas à administração pública, como as contratadas. A afirmativa faz referência a quê? Ao poder disciplinar. A gente até resolveu uma questão parecida, né? A questão 2, ó. Quase a mesma coisa, só mudou o final, dizendo que as demais pessoas, ó, vinculadas à administração, e lá dizia que era a pessoa sujeita à atividade administrativa. Mas basicamente a mesma coisa. Então, alternativa letra B, de bravo, já ficou fácil, ó. Falou em apurar sanção ou aplicar penalidade, é o quê? Poder disciplinar. Alternativa letra B, de bravo. Vamos para a próxima. A inobservância, não, perdão, faz parte do exercício de poder do prefeito, ó, você marca, a edição de decretos regulamentares para complementar uma lei. No entanto, não é permitido ampliar ou criar limites que não existam na lei original. A inobservância dessa regra importa violação do poder de... Vem cá comigo, vem. A gente vai ver mais um poder agora. Poder normativo ou regulamentar. Vem aqui, para você entender. Vou apagar logo tudo isso aqui. Agora a gente vai ver o poder normativo. Também pode ser chamado de poder regulamentar. Poder normativo se refere a quê, senhor? Edição de atos abstratos e gerais. Abstratos e gerais. Geralmente, eles se manifestam através de decretos. Por que tu falou geralmente? Porque não é sempre. Pode ser, por exemplo, através de uma portaria. Então, relativamente, decretos. É o que mais aparece. E quem é que aplica o poder normativo? Ó, o chefe do poder executivo. Tanto faz se é em âmbito federal, em âmbito estadual ou em âmbito municipal. O chefe do poder executivo que tem a detenção desse poder, poder normativo. Como assim, ó? Na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Na esfera federal, quem é que vai editar o decreto? Quem é? É o presidente. É o presidente
da República. No âmbito estadual, quem é o chefe do Poder Executivo? O governador. E no âmbito municipal, quem? O prefeito. Olha aí, seu futuro chefe. Então, tanto faz o âmbito. Se afirmar que é somente o presidente, falso. Outra informação importante. O decreto ou a manifestação do poder normativo, ó, não inova no ordenamento jurídico. Como assim? Ele não cria uma lei, não cria algo novo. Não vai inovar. Apenas faz o quê, ó? Apenas amplia ou complementa. Então, imaginemos que a gente tem uma lei, e aí o presidente, ele expede um decreto que vai complementar ou ampliar o sentido da lei. Determinado sentido do que está escrito na lei não traz a definição correta. Então, o decreto especifica, amplia ou complementa. Isso aí deriva de qual poder? Poder normativo, certo? Então, o que é que traz aqui, ó, a quinta questão? O poder do prefeito, que é o chefe do Poder Executivo Municipal, né? A edição de decreto, ó, regulamentar, para complementar uma lei. Não inova, ó, complementa ou amplia. Aí, ó, no final. No entanto, não é permitido ampliar ou criar limites que não existem na lei original. Ou seja, tem que haver uma lei já, não pode inovar. Apenas complementa uma lei já escrita. Aí, completando, ó, a inobservância importa na violação de qual poder? Inobservância por quê? Imaginemos que o prefeito aí, no caso, ele cria um decreto que inova, ou seja, está inobservando. Isso aí vai violar o poder normativo. Alternativa letra A de aprovação. Vem aqui comigo, ó. Vamos agora voltar no chat aqui, para caso tenha alguma dúvida nessas 5 questões, a gente sanar, beleza? Até aqui tá tudo ok? Mandei um feedback. Boa noite, Silvia. Bora pra cima. A Ágila falou poder regulamentar. No caso aí veio com poder normativo, né? Podem ser sinônimos. Beleza? Tá dando para entender aí até agora? Mandei um feedback aí no chat, se tem alguma dúvida. Beleza? Tamo junto, Ágila. Bora pra cima, total. Bianca disse que tá, não vai entender, ó. Tá bem tranquilo, né? Até aqui. Todas as questões que eu trouxe de concurso. Então, é o que vem sendo cobrado em relação ao assunto. Lembrando, tem mais conteúdos em relação a direito administrativo. Mas hoje a gente resolveu poderes. Em um próximo encontro eu trago outro assunto. E no próximo, outro. São 3 assuntos. Eu acho que pode ser ampliado mais conteúdos de direito administrativo no novo edital. Mas você sempre vai se prender, inicialmente, ao edital passado. Então, você vai focar em quê? Estado, governo, administração pública, agentes públicos e poderes administrativos, que é o que está previsto no edital passado. Beleza? Ó, a Tiane falou que explicar a 3, porque ela confundiu com desvio de finalidade. Peraí, vamos lá para 3. Volta aqui comigo no slide, bora. Eu acho que tu confundiu na letra B, né? Vamos lá ler de novo, ó. Tudo de novo. A Afrodite e a Ariadne são agentes da administração pública. Pronto, são servidoras públicas. A primeira que é quem, ó? A Ariadne. Ela atuou fora dos limites de competência. Então, bora botar aqui, ó. Fora dos limites de competência. Vem aqui comigo. Se ela atuou fora dos limites de competência, qual foi? Excesso de poder ou excesso de competência. Beleza? Até aí? Continuando. A Afrodite, ó. E a segunda, que é a Afrodite, embora dentro da competência dela, ou seja, ela possui a competência, praticou um ato que se afastou do interesse público, ou seja, um desvio de finalidade ou desvio de poder. Bote aqui que ela se afastou do interesse público. Beleza, até aí ok. Continuando. Segundo a doutrina dos poderes e deveres do administrador público, é correto afirmar que as referidas agentes incidiram respectivamente. O respectivamente aqui que vai matar a questão. Beleza? Porque ela quer a ordem, na ordem. A Ariadne cometeu o quê? Excesso de poder. É a primeira, respectivamente. E a segunda, desvio de poder. Então, alternativa letra A, de aprovação.
Não poderia ser a D, desvio de finalidade, porque a primeira não quer respectivamente, então é excesso de poder ou excesso de competência. Não tem como ser desvio de finalidade. E a segunda trouxe o gênero, ó, abuso de poder, falso também. Ali seria excesso de poder. Mas como ela pediu respectivamente, ela quer na ordem. Então aqui está totalmente errado o item B. Na C, ó, abuso de competência e desvio de competência. Abuso de competência, não. É o quê? Excesso de competência, que ele quis confundir com abuso de poder. E na desvio de competência também. E D, ó, excesso de competência, ok. Desvio de autoridade, não, é desvio de finalidade. Falso. Então, alternativa letra A, de aprovação. Deu para entender aí? Tiane. Vem aqui comigo agora. Para entender? Não, o abuso de poder é o gênero, ó. Por isso que eu falei, isso aqui inclui. Mas ela pediu respectivamente, ó, a modalidade. Excesso de poder é a primeira, desvio de finalidade é a segunda, beleza? O abuso de poder é o gênero, que abrange as duas. Certo? Então, bora pra cima. Show. Você tem que se atentar. Leitura de questão, a gente lê os pontos principais. E no respectivamente, a gente consegue matar muitas questões. Assim como a gente pode cair em muitas questões. Às vezes, as questões pedem respectivamente, ela bota a sequência correta, mas embaixo ou em cima, coloca a sequência errada. Por mais que seja, poderia ser o gabarito, como a questão, se ela pediu respectivamente, ela quer na ordem. Ela quer o que vem no primeiro, depois no segundo, no terceiro e respectivamente assim. Beleza? Então, vamos na 6, ó. O poder de que dispõe a administração pública, ó, para condicionar e restringir, ó, o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, ó, em benefício da coletividade é o quê? O poder de polícia, que a gente já comentou. Restringe um direito individual em benefício do quê? Do interesse da coletividade, do interesse coletivo, interesse do bem comum. Poder de polícia já ficou fácil, né? Alternativa letra A, de aprovação. Vamos para 7. Sobre as características do poder de polícia, analise os itens abaixo. A gente vai analisar e eu vou explicar aqui na lousa o que significaria cada característica dessa. Vamos lá, ó. 1. Autoexecutoriedade, verdadeiro. 2. Coercibilidade, verdadeiro. Delegabilidade, não, é indelegável, certo? Tira o 3. Então, 1 e 2 vão ficar corretos e a gente vai vir aqui para a gente entender o que significa essas características. Vem aqui, ó. A gente comentou sobre o poder de polícia. A gente já sabe o que é. Mas o poder de polícia, ele possui algumas características que estão inerentes a ele. E quais são? A gente vai ver agora. Vamos lá. Só apagar aqui, a gente já vê essas características. Vamos lá. A gente tem algumas características, ó. Por exemplo, autoexecutoriedade. Coercibilidade. Vamos entender o que significaria cada uma. Autoexecutoriedade é o quê, ó? A administração pública atua diretamente. Como assim diretamente, Suene? Ó, sem precisar de intervenção ou manifestação, pode botar aí, ó, manifestação do Poder Judiciário. Vamos já entender isso aqui. E a coercibilidade? Se refere aqui, ó. Coerção, um meio, ó, meio indireto
de execução. Aqui não é um meio direto, aqui é um meio indireto. A gente vai já entender no caso concreto. Como assim, ó? Autoexecutoriedade. A administração pública atua diretamente, sem precisar de intervenção ou manifestação do Poder Judiciário. Vamos pegar aquele exemplo da multa. A administração, para aplicar a multa, tô falando da multa, a aplicação da multa, ela precisa perguntar lá para o Poder Judiciário se ela pode aplicar? Imagina, se ela toda vez fosse aplicar uma multa, milhões de multas diariamente, ela tivesse que chegar lá no Poder Judiciário, ei, Poder Judiciário, eu posso aplicar ao fulano X, fulano B, fulano a multa? Não. Isso deriva do quê? Da autoexecutoriedade, porque ela atua diretamente nos atos. Então, ela, diretamente, pode aplicar a multa a nós, sem precisar de manifestação ou intervenção do Poder Judiciário. Isso deriva do quê? Da autoexecutoriedade, que foi uma das características a ser cobrada. A outra, coercibilidade. E aqui já é um meio de coerção, o quê? Indireto. Observa que aqui, ó, é direto. Aqui já é o quê? Indireto. Vamos pegar o exemplo, ó. O pagamento da multa. O pagamento da multa é um meio indireto de execução. Por quê? Porque a administração, ela, ó, aplica a multa a você de forma direta, ó, puf. Mas o pagamento é indireto, porque ela supõe que você vai pagar. É claro que se você não pagar, a administração pode recorrer na via judicial. Mas o pagamento é um meio indireto de coerção. Justamente por quê? Porque apesar dela aplicar, você recebeu a multa. Garante que você vai pagar imediatamente? Devolver o pagamento? Não. Por isso que é indireto. Então, a administração tanto atua de forma direta, como, por exemplo, a imposição da multa em si, como indireto, em relação ao pagamento dessa multa. Só essas duas características que a gente tem? Não, a gente tem outra. Vou colocar aqui. Vou botar aqui. E é o quê? A imperatividade. A administração atua mesmo sem a anuência ou concordância dos particulares. Isso deriva do quê? Da imperatividade. Poder de império, ou seja, ela está imperativa. Um exemplo, vamos pegar o exemplo da interdição. Interdição de estabelecimento. A vigilância sanitária observou que em determinado estabelecimento estava oferecendo comida estragada para os clientes. A administração na vigilância sanitária, ela pode diretamente interditar. Isso derivando do quê? Da autoexecutoriedade. Isso deriva da autoexecutoriedade porque não vai precisar do Poder Judiciário. Ok, essa característica. Mas em relação a nós, particulares, eu sendo, por exemplo, a dona do restaurante, mesmo que eu não concorde ou anule com a interdição, eu vou ter que aceitar. Isso deriva do quê? Da imperatividade da administração pública. Beleza? Então, a gente tem essas três características importantes do poder de polícia. Lembrando, a imperatividade é sempre em relação ao particular. Já a autoexecutoriedade é em relação ao poder judiciário, que não vai precisar da manifestação dele. Já a imperatividade, a anuência ou concordância nossa. A interdição aqui, mesmo que eu sendo a dona do estabelecimento, eu não concorde, ei, vai fechar não, eu não posso dizer isso não. Isso deriva do quê? Da imperatividade da administração pública. Ela atua mesmo que eu, particular, não concorde com a atuação dela, certo? Então, alternativa 1 e 2 corretas no item 7, na questão 7. Vem aqui comigo no slide A de aprovação. Vamos na 8. E afirma o seguinte, ó. O poder que está relacionado à prática de atos administrativos regrados, aqueles para os quais a lei estabelece os requisitos e as condições de sua realização, olha aqui, no qual a ausência de liberdade decisória do gestor público, bote aí, Mark, a ausência de liberdade decisória do gestor público só pode ser o poder vinculado. Agora a gente vai diferenciar esses dois. Vem aqui, ó. Poder vinculado e o discricionário. Vou apagar aqui. Para a gente ver a diferença desses dois. Que justamente a diferença principal está inerente à liberdade do gestor público. Ou seja, a liberdade da administração.
E vamos ver, ó. Poder vinculado e o poder discricionário. Discricionário. Aqui, ó, a administração pública. A administração pública atua sem margem de escolha. Já o poder discricionário, ó, a administração pública é o contrário. Atua com margem de escolha. Isso atendendo o quê? A um critério. Critério de conveniência. Conveniência ou oportunidade. Isso aqui se chama do quê, ó? Um mérito administrativo. Um mérito da administração. Em que, apesar de existir sim uma norma que ela deve seguir, possui uma liberdade de escolha em relação a essa norma. E aí, outra informação importante é justamente o fato de que, apesar de haver uma liberdade, uma margem de escolha, a administração pública, ó, deve sempre atuar respeitando os limites da lei. Então, observe. Aqui a gente tem uma lei, ó. No poder discricionário a gente tem uma lei. Só que essa lei, ela dá uma margem de escolha. Então, basicamente, o administrador público pode atuar dessa forma, pode atuar assim, pode atuar assim. Só que a gente tem essa limitação. Pode atuar dessas formas. Pode atuar assim? Não. Então, observa, apesar do poder discricionário dar uma margem de escolha, é limitado à lei. De forma que o agente público não pode atuar fora desses limites legais. Um exemplo, aquela suspensão que eu falei. A suspensão até 5 dias. Você faltou? Lembra daquele caso? Que o seu superior aplicaria a punição? Até 5 dias. Ó, aqui é a conveniência, a margem de escolha. Por quê? Ele pode aplicar a suspensão de 1, de 2, de 3, de 4, até 5. Então, ele tem essa margem de escolha. Ele que vai escolher o que é melhor não aplicar no caso concreto. Só que, observa, a lei limita, é até 5. Então, ele pode atuar fora do limite legal, pode aplicar 10 naquele caso? Não. Porque aí ele estaria ocorrendo o quê? Em excesso de competência. Isso deriva do quê? Do poder discricionário. Essa liberdade de escolha. De poder aplicar 1, 2, 3, 4 ou 5. Certo? Então, ele atuaria com o critério dele, de conveniência ou oportunidade, de qual prazo ele aplicaria melhor, nesse caso, para a suspensão. Certo? Lembrando aqui, ó, sempre respeitar os limites da lei. Já o poder vinculado, ele se refere aqui, ó. O agente público atua, ó, sem margem de escolha. Vou dar um exemplo aqui mais prático para mim, né? Um exemplo, lá na lei do Estatuto dos Militares, afirma que eu devo ir trabalhar fardada. Então, dá margem de escolha, por exemplo, para eu ir com a blusa social? Por mais que seja formal, eu posso ir? Não, porque eu estou atuando perante o poder vinculado. A administração pública não me deu margem de escolha. Se diz que eu tenho que ir fardada, é porque eu tenho que ir fardada. Eu não posso ir, por exemplo, com uma blusa social, não posso ir com biquíni, não posso... Então, justamente, isso derivando do quê? Do poder vinculado à administração pública. Eu atuo sem margem de escolha. Então, se eu tenho que ir fardada, é porque eu tenho que ir fardada. Beleza? Então, como aqui diz, ó, a 8. A ausência de liberdade decisória do gestor público, ou seja, a ausência de margem de escolha, só deriva do quê? Do poder vinculado. Se houvesse liberdade de escolha, seria o discricionário, certo? Alternativa letra B. Mas como ele pediu a ausência de liberdade, ou seja, sem margem de escolha, o exemplo que eu dei, de eu ter que ir fardada, alternativa letra A, de aprovação. Vamos para 9, que diz, ó, no que diz respeito aos poderes da administração pública, assinale a alternativa correta. Observa, ó, A, os casos de desvio de finalidade configuram espécie do abuso de poder. Vem aqui, ó. Vixe, eu apaguei, né, aquela parte, mas a gente viu. Poder, vou botar aqui só para fixar, bem rapidinho.
Abuso de poder. A gente viu, ó, que a gente tem duas espécies, que é o excesso de poder e o quê? O desvio de poder, ou desvio de finalidade. Podendo aqui também ser chamado de excesso de competência. Então, o que é que o item A diz, ó? Desvio de finalidade, ou desvio de poder, né? Configura espécie do abuso de poder? Isso. Porque o abuso de poder é o gênero, certo? Muito cuidado nesse tipo de questão. Se dissesse o contrário, dissesse que o abuso de poder é espécie de desvio de finalidade? Falso. O desvio de finalidade, que é uma espécie de abuso de poder, que abrange os dois. É como se fosse assim, ó. Só para vocês identificarem melhor na nomenclatura. O círculo todo é o abuso de poder. E aqui a gente tem, ó, desvio de finalidade e excesso de competência. Beleza? Então, o abuso de poder abrange de tudo e o desvio de finalidade e excesso de competência estão dentro. Olha o que diz o item A, ó. O desvio de finalidade configura espécie do abuso de poder? Isso, verdadeiro. Opção letra A. B. O poder disciplinar permite a imposição de penalidades a todos os administrados, independentemente de vínculo. Falso. A gente viu que o poder disciplinar é aplicado somente àqueles particulares que têm vínculo. C. O poder de polícia é privativo das polícias militares e civis. Falso, né? A gente viu que qualquer agente público pode atuar perante o poder de polícia. D. O poder hierárquico não é reconhecido no âmbito do regime jurídico dos servidores civis. Falso. O poder hierárquico faz parte da administração. Então, tanto no âmbito civil quanto no âmbito militar, sendo um âmbito público, ele é aplicado, ele é reconhecido. Beleza? Então, falso o item D. Para 10. Com relação aos poderes da administração pública, assinale a alternativa ó, correta, que descreve, em síntese, o poder de polícia. A. Poder de regulamentar a hierarquia dentro do órgão. Não, quem é que regulamenta a hierarquia? É o poder hierárquico. Falso. B. Poder de apurar infrações e aplicar sanções somente aos agentes públicos. Falso. Então, aí seria poder disciplinar? Não, nem poder disciplinar, porque não é somente aos servidores públicos que é aplicada sanção. No poder disciplinar, a gente viu que também aos particulares que possuem vínculo. Falso. Piorou dizer que é poder de polícia. C. Poder de expedir atos normativos? Não. Quem é que expede os atos? É o poder normativo. D. Poder de editar os atos normativos? Piorou também. Poder normativo junto. E o E. Poder de restringir o exercício dos direitos e atividades de particulares para a preservação do interesse público. Verdadeiro. Alternativa letra E de ECO. Vem aqui comigo, ó. Aqui a gente vai finalizar as nossas 10 questões.